Quanta reclamação e tão pouca ação. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu nos perdoastes. Lamentações 3, 39 a 42. Façamos uma autorreflexão das nossas próprias ações e suas consequências. O livro das Lamentações, como o próprio nome sugere, é chamado de poema fúnebre escrito para um funeral nacional. O povo de Deus estava morto espiritualmente, havia voltado as costas para Deus, indo atrás de outros deuses, entristecendo seu coração. Jeremias começa o contexto com uma pergunta no versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A partir do reconhecimento da resposta a esta pergunta, ele começa a traçar o caminho para a aplicação da solução. Gostaria de fazer hoje a mesma pergunta feita pelo profeta ao povo de Deus do passado. De que temos nos queixado? Será que a razão dos nossos estreitos não seria aquelas coisas que insistimos em não confessar? O nosso grande receio é que estejamos tão cauterizados em nossa capacidade de julgar a nós mesmos, que temos encontrado dificuldade de enxergar o que deveríamos ver com nitidez. Estamos ficando craques em engolir camelos e nos engasgarmos com facilidade com pequenos mosquitos, sobretudo quando os camelos são nossos e os mosquitos são dos outros. Somos rápidos no gatilho para apontar os erros alheios. Esses nós enxergamos com potentes lentes de aumento. E quanto aos nossos pecados, aqueles que escondemos a 7 chaves nos porões das nossas almas? Esquecemos que não existe o ministério de fiscal da Fazenda Celestial e que toda acusação acontece sob a eficácia de Satanás e sob as máscaras da nossa própria hipocrisia. Há 5 ações restauradoras apontadas em resposta à pergunta inicial feita pelo profeta. Primeira ação: fazer um autoexame. Tempo de esquadrinharmos os nossos próprios caminhos. Segunda ação: provar os próprios caminhos, descobrir a verdadeira intenção dos nossos atos. Ninguém melhor que nós mesmos para discernir as próprias intenções travestidas de boas. Boas para quem? Somos chamados aqui a provar as nossas reais intenções, os próprios caminhos. Façamos isso com sinceridade de coração. Terceira ação: voltar-se para Deus. Cremos firmemente na volta iminente do Senhor. Estamos vivendo um tempo de preparação, de faxina pesada em nossos porões. O que temos armazenado lá dentro? Quantas coisas apodrecidas e mal cheirosas estão lá a 7 chaves? Deixemos que o sol da justiça, com sua luz divina, ilumine as regiões abissais de nossas almas. O dono da casa espiritual se aproxima. Já podemos ouvir os ecos da sua gloriosa vinda. Preparemo-nos e voltemo-nos para ele. Quarta ação: orar com quebrantamento de espírito. Levemos os nossos corações quebrados à presença do Senhor. Usemos de sinceridade em nossas orações. Já repetimos muitas vezes, Ele não se impressiona com as nossas palavras bonitas desprovidas de sinceridade. Quinta ação: confessar o nosso pecado, tanto pessoalmente quanto como nação. O que podemos discernir aqui nesses dias de confinamento? Antes de buscar saídas externas para as nossas encrencas pessoais, façamos uma busca dentro de nós. Chequemos as intenções do nosso coração enganoso, submetendo à sondagem do Espírito Santo. Voltemos para Deus em arrependimento sincero de coração e oremos confessando a Ele o nosso pecado. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De nada adianta reclamar das nossas aflições se não estivermos dispostos a agir segundo a vontade soberana do nosso Deus. Reclamamos muito e agimos pouco. Reclamação pede ação. Atentemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.